Um time que em 2004 havia sido rebaixado na última colocação do Campeonato Brasileiro e que em 2005 teve um difícil caminho a percorrer de volta à elite e teve que contar com muito mais do que a competência para se classificar. Mas felizmente para os torcedores também contou com a sorte e com o azar do time adversário. Isso foi só um pouco do que aconteceu na tal Batalha dos Aflitos, um jogo inesquecível na segunda divisão do futebol brasileiro, protagonizado por Náutico e Grêmio, e que quase 20 anos depois ainda nos deixa de certa forma um tanto quanto nostálgicos. De quebra também nos mostra o quanto o futebol brasileiro pode ser surpreendente e também uma loucura completa. E se você quer relembrar essa batalha épica que já até virou filme, fica aqui comigo que no vídeo de hoje nós vamos relembrar, ou mesmo conhecer, para quem não conhece essa história, claro, a famosa Batalha dos Aflitos, a maior batalha que ocorreu de trave a trave na história do futebol brasileiro. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero deixar para você o recado do nosso bolão da Premier League. Sim, a gente criou um bolão para a Premier League que vai começar agora na sexta-feira, dia 16 de agosto. E bom, é até essa data mesmo que você precisa entrar, porque se entrar depois, você já vai entrar com a pontuação zerada, enquanto pessoas já vão ter marcado seus pontos. Então, vai valer premiação para os 3 primeiros colocados ao término da competição e também tem o Fantasy Game, no estilo daquele da Euro que a gente fez há um tempo atrás, onde você monta o seu time, escala os seus jogadores e eles vão desempenhar em campo, na realidade, e você vai somar pontos com isso, como se fosse a escalação do Cartola mesmo, que muitos já estão acostumados. Para fazer o Fantasy é só entrar no site da Premier League mesmo, ou no aplicativo que eles têm, que eu recomendo. Ambos os links que eu vou deixar aí no comentário fixado, eu recomendo que vocês façam pelo aplicativo do Cartola e da Premier League também, fica mais fácil, é só você entrar, fazer o cadastro, é bem rapidinho, é só cadastrar com o Google mesmo, com a sua conta de e-mail do Google, que vai ser bem rápido, criar o seu time e entrar na liga. E é isso, a gente vai estar concorrendo junto. Eu também vou deixar o clube de membros do canal aí embaixo para você me ajudar por R$5 por mês apenas. E eu gostaria de recomendar aqui o canal Webfoot. Sim, é um canal muito bem feito, é um canal que está começando agora, então você pode pegar a trajetória dele no começo e com certeza vai dar super certo. Também queria deixar a recomendação da Not Soccer. É um perfil no Twitter que fala sobre Premier League, basicamente, mas eles criaram um canal no YouTube e, cara, pra me preparar pra essa Premier League, eu tava pesquisando alguns vídeos e achei o canal desses caras. Então, assim, tem que conferir a qualidade lá, eles estão falando sobre todos os times da Premier League, meio que como o Rafael Oliveira fez com as seleções da Eurocopa, eles estão destrinchando o time, os esquemas táticos, o que esperar desses times pra próxima temporada. Então, assim, você que tem curiosidade pra saber como vai jogar o Ipswich Town, o Leicester ou até mesmo os clubes maiores dessa Premier League, entra lá no canal dos caras, dá uma moral, dá uma força e é isso. Bora voltar para a Batalha dos Aflitos. O futebol brasileiro pode ter diversos defeitos, os quais podemos apontar e debater sobre eles, é claro. Mas é inegável que o tempero do nosso futebol é diferente de qualquer outro. E quando digo tempero, estou me referindo à diversidade de coisas que podem acontecer em uma única partida, em algum estádio qualquer pelo Brasil afora. Seja em competições de elite, como a Copa do Brasil ou a Série A, ou até mesmo nas divisões inferiores, como a Série C ou a B, que foi justamente onde se deu a nossa história de hoje. O ano era 2005. Neste momento, o Campeonato Brasileiro como conhecemos era um pouco diferente, porque o sistema de pontos corridos já existia, mas as vagas para competições como a Libertadores surgiam em menor número. Os participantes da competição eram de 22 em 2005 e de 24 em 2004. Isso foi decaindo gradativamente. Já a segundona contava com 22 times também em 2005, com os 4 últimos sendo rebaixados para a Série C e os 8 primeiros sendo classificados para 2 grupos com 4 times cada, os grupos A e B. E eles disputavam entre si 6 jogos para cada time, onde somente os 2 primeiros colocados conseguiam o acesso de volta à primeira divisão, até para a gente fazer esse balanço para chegar nos 20 times. Nesse cenário encontravam-se times diversos como o Grêmio e o Náutico. Ambos tinham se classificado para a fase final da competição e na última rodada se enfrentariam e decidiriam quem ficariam com a vaga. Náutico, Santa Cruz e Portuguesa precisavam da vitória para ficar com essa vaga, mas o Grêmio precisava apenas de um empate para conseguir a classificação. Isso tudo após as 5 rodadas do quadrangular final, que virou uma verdadeira disputa acirrada para a última rodada. Ambos os jogos aconteceriam em Recife. No Arruda houve Santa Cruz e Portuguesa, um jogo vencido pelo time da casa por 2-1, e já do outro lado
sábado, no Estádio dos Aflitos, Náutico e Grêmio precisavam se enfrentar para ver quem ficaria com a última vaga. Mas, antes de te contar os detalhes dessa partida absurda, preciso falar um pouco sobre as duas últimas temporadas do tricolor gaúcho para que você entenda como é que eles chegaram a essa situação. O ano de centenário do Grêmio não foi nada fácil, porque eles quase foram rebaixados, isso no Brasileirão de 2003, ficaram na 21ª colocação e escaparam por pouco do temido rebaixamento. Então, em 2004, era hora de virar a página e fazer tudo diferente, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu não. No ano seguinte, já que praticamente vimos uma reprise do drama de 2003, mas ainda pior, pois de fato o rebaixamento veio. O Grêmio estava com dívidas até o pescoço naquele ano, não havia nenhuma estrela que fosse uma verdadeira referência naquele time e que pudesse ajudar a fazer a diferença, e como se isso não bastasse, é possível sim afirmar que o time estava beirando a falência há 2 décadas. Não é à toa que a situação foi ainda mais agravada com aquele rebaixamento decretado após a derrota por 3-1 para o Botafogo e ao ficar com a 24ª colocação, a última colocação no Brasileirão de 2004. Sim, o cruel destino do time gaúcho não poderia ser outro que não disputar a Série B em 2005. Já o time pernambucano estava na Série B e perseguindo uma classificação há bastante tempo. Tudo indicava que isso se consagraria naquele ano de 2005, pois mesmo fazendo um primeiro turno mediano, ficando com a 7ª colocação, no quadrangular final, o Timbu acabou sendo o líder do grupo B, se classificando junto à Portuguesa para disputar as 2 últimas vagas diante do Grêmio. Mas como já sabemos, os deuses do futebol não quiseram que fosse bem assim e determinaram que esse sonho deveria ser adiado por mais uma temporada. Isso porque o time alvirrubro finalmente conseguiu seu tão sonhado acesso em 2006. No dia 26 de novembro de 2005, é a data que marca esse épico confronto que, como já sabemos, aconteceu na cidade de Recife, lugar que acabou se tornando uma espécie de capital do futebol para milhares de torcedores, pois tanto gaúchos quanto paulistas e pernambucanos aguardaram ansiosos os resultados de seus respectivos jogos para saber se iriam ou não estar presentes na primeira divisão de 2006. Como já mencionado, o Santa Cruz fez sua parte ao vencer a Portuguesa por 2-1 e se classificou, mas no Estádio dos Aflitos as coisas se desenvolveram de uma forma que ninguém poderia sequer imaginar o que estava por vir. Sim, nem mesmo os melhores cineastas de Hollywood poderiam pensar em um roteiro assim naquela época. O cenário foi desenhado para que as coisas acontecessem da pior maneira possível para os gaúchos. Além do ambiente amplamente hostil dentro e fora do estádio, foi necessária uma escolta policial no ônibus em que se encontrava a delegação do Grêmio, pois a torcida local cercou o ônibus dos gremistas, hostilizando e fazendo aquela pressão que a gente já está acostumado. Mas obviamente a pressão não foi só essa, porque o interior do estádio havia se tornado um verdadeiro caldeirão. É o exemplo exato de quando a gente escuta o caldeirão, essa expressão usada para uns estádios no futebol em que a torcida faz muita pressão, até mesmo devido ao calor que fazia naquela tarde em Recife. O vestiário visitante não poderia ser pior, era apertado, estava com cheiro de óleo e tinta fresca para incomodar os gaúchos, isso para não falar no difícil acesso ao gramado do estádio em relação ao vestiário dos visitantes, e os portões ainda foram trancados com cadeados durante aquela partida. Aquele, sem dúvida, era um cenário bastante desconfortável, mas que ainda assim poderia ser bem pior. Eu me lembro quando... Bom, a chegada já no estádio foi surreal, assim. O pessoal do Náutico pintou... Acho que eles pintaram o vestiário 1 hora antes. Aquele cheiro de tinta e aquela confusão. E aí só o portão trancado, não podia sair para aquecimento. Após o começo da partida, o primeiro tempo foi bem pegado. E mesmo que tenha terminado em 0-0, nada ali foi monótono. Inclusive, teve o Náutico desperdiçando uma penalidade e perdendo a chance de sair na frente. Os 30 primeiros minutos até pareciam correr normalmente, mas aos 31, um jogador do Grêmio, Domingos, cometeu falta em Paulo Matos e gerou mais um pênalti, mas esse, o lateral Bruno Carvalho cobrou e acertou na trave. O jogo foi para o intervalo e com tudo igual, na volta, ainda naquele ambiente extremamente desconfortável e feito para que os gremistas ficassem cada vez mais nervosos, foi se desenrolando, porque até então a classificação era do tricolor gaúcho com aquele placar, lembrando que o Grêmio jogava pelo empate. Se a primeira etapa foi tensa, a segunda provavelmente foi 10 vezes mais, tanto pela torcida da casa, até pelo calor daquele dia também, e principalmente pelo que acontecia no campo. Até os 30 minutos da segunda etapa, o placar continuava o mesmo e parecia que o empate seria tudo o que ocorreria ali. Mas o chileno Scalona provoca sua própria expulsão após colocar a mão na bola em lance fora da área, recebendo o segundo amarelo. Pouco depois, mais um pênalti para o Náutico foi marcado após Nunes colocar a mão na bola dentro da área, aos 34 minutos da partida. O time do Grêmio não concordou com a marcação após esse lance polêmico e ao tentar tirar satisfação com o árbitro Djalma Beltrame, Patrício, um jogador do Grêmio, parecia
parecia um dos mais revoltados ali e ao dar uma peitada no juiz, acabou recebendo o vermelho direto. Isso gerou uma bola de neve, mais reclamações se seguiram até que outro jogador gremista, o Nunes, também foi expulso e aí acabou gerando uma confusão sem precedentes. Assim, o árbitro foi impedido de chamar os policiais para que eles pudessem conter a briga, bem como os jogadores reservas e a comissão técnica do Grêmio que invadiram o gramado, e o controle da partida foi perdido. Os repórteres entrevistaram os jogadores e entre eles estava Anderson, aquele mesmo que jogou no United e que deu fortes declarações naquele momento de caos, mas que logo mais acabou se tornando uma peça importante daquele jogo. No meio da confusão, outro jogador gremista foi expulso, desta vez o zagueiro Domingos. Assim, o Grêmio tinha 4 jogadores a menos e a missão quase impossível de ao menos segurar aquele jogo. A partida só foi retomada aos 59 minutos do segundo tempo, após quase 30 minutos de interrupção. O Náutico teria outra cobrança de pênalti, mas agora com o lateral Ademar batendo e também perdendo. O goleiro Galato fez uma defesa milagrosa. No lance seguinte, após cobrança de escanteio do time do Timbu, Anderson consegue um contra-ataque, mas é puxado pelo jogador do Náutico, o Batata, que àquela altura já tinha amarelo e também acabou sendo expulso, o que deixou o time do Grêmio com uma diferença de 3 jogadores a menos. E após uma rápida cobrança de falta, Anderson fica com a bola, invade a área do Náutico, dribla a marcação e faz um gol salvador aos 61 minutos da partida. E com essa vantagem surreal e pouco provável, o time do Grêmio conseguiu segurar tudo até os 69 minutos. Quando o árbitro apita para encerrar aquele jogo que, além de garantir o Grêmio na Série A de 2006, ainda deu o título da Série B para os gaúchos, que terminaram o quadrangular final com 12 pontos conquistados. Sem dúvida foi uma das vitórias mais heróicas e, de certa forma, também inacreditável diante dos acontecimentos daquela partida. Se por um lado a alegria tomou conta do time sulista, do outro, o duro placar da partida nem mesmo parecia ser real, criando assim um verdadeiro clima de velório e de isolação entre os jogadores do time pernambucano, com uma torcida totalmente em silêncio. Lembrando que do outro lado, o Santa Cruz já estava comemorando a sua classificação. E é esse tipo de história que só mostra que o impossível é algo que realmente não existe para o futebol. Esse é somente mais um daqueles casos que parecem ser improváveis, que ninguém acreditaria na história, mas que além de real, foi algo que marcou a época e que ainda fica como um dos jogos mais impressionantes e inesquecíveis da história do nosso futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que você já ouviu a expressão Batalha dos Aflitos, e mesmo que não conhecia a fundo essa história, só de ouvir, só de saber que isso existe já é um fato que comprova o quão grande foi esse jogo e como ele está marcado na nossa história. Mas por esse vídeo é isso. Se você gostou do conteúdo, eu espero que você deixe um like aí embaixo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também deixe um comentário, que é uma das coisas mais importantes para esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Pode comentar o que você achou desse vídeo, da Batalha dos Aflitos, ou até mesmo pedir sugestões para os próximos conteúdos. Também não se esquece de dar uma olhada nos canais que eu recomendei, o Webfoot e o Not Soccer, e também entrar no bolão do canal e no Fantasy Game, que os links estão no comentário fixado. Então é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.